Então, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, senhores e senhoritas. Essa aula é voltada para os alunos do primeiro ano do Colégio Finita Freire, disciplina é Artes, tá? E tava duas aulas já sem vocês olharem pra minha cara, né? Passei vídeo, passei uma coisa ou outra assim, falando sobre arte afro-brasileira, influência da arte africana no Brasil. Eu acabei tendo que passar a vida porque eu passei essas duas últimas semanas um pouco doente, então tava bem complicado pra mim, mas agora eu estou levemente melhor. Não, tô melhor. De vez em quando os espirros, uma coisa ou outra assim, mas eu tô bem, a garganta ainda um pouquinho baqueada também, mas não foi Covid, tá? Não foi. Tô vivo, tô bem, tô sentindo o cheiro das coisas, do meu café inclusive, que eu vou até colocar mais aqui. Só tem um pouquinho e já tá esfriando. Mas enfim, então a gente vai trabalhar com a arte afro-brasileira, com um texto hoje relativamente curto do Arnaldo Marques da Cunha, que é um professor da Escola de Comunicação do Rio de Janeiro, revisor técnico, tradutor, que ele trabalha com isso da arte afro-brasileira, e eu vou enviar esse texto para vocês também. Não sei se hoje, mas eu vou enviar esse texto. Mas enfim, aí ele começa da seguinte forma, né? E no decorrer do texto dá pra gente fazer alguns links com aquilo que foi trabalhado tanto no primeiro vídeo de Nadina Mussuca, quanto do segundo vídeo falando especificamente do Museu Afro, né? E acaba sendo bem interessante a gente trabalhar esses dois pontos, porque o Museu Afro é algo mais ligado diretamente à questão africana, vindo do Brasil, enquanto que o samba, a tocada que a Nadina Mussuca faz, ela pega a influência africana, mas que quando chega no Brasil há toda uma transformação, uma adaptação de uma releitura, digamos assim, através da influência africana, mas já com, com aquilo que é produzido pelos descendentes desses africanos que residem aqui no Brasil, né? Vieram para o Brasil de forma forçada, claro, através desse processo todo de escravização, mas que chegando aqui através dessa busca de fugir um pouco das agruras do dia a dia, de toda a problemática que foi a escravidão, foi necessário que eles buscassem meios de, de se distrair um pouco, digamos assim, de fugir mesmo do sofrimento ao qual eles acabavam sendo ligados, né? Sendo voltados. Então, se desenvolveu algumas formas de arte, algumas formas de cultura e da própria religiosidade. Né? Religiosidade afro-brasileira, o candomblé, a umbanda, enfim. Mas aí aqui a gente começa da seguinte forma, deixa eu chegar um pouquinho para frente. Nascida a partir de profundas raízes africanas, a arte afro-brasileira trilhou um longo percurso durante séculos, conquistando visível autonomia e criatividade própria. Percorreu uma trajetória de trocas, sobretudo com os europeus, em meio a um mundo escravocrata e católico que lhe acarretou perdas e ganhos, continuidade e mudança. Essa arte realimentada pelas levas sucessivas de escravos que lhe inspiram uma visão de um mundo herdada da África, estava, porém, sujeita simultaneamente à dinâmica proveniente da evolução da sociedade brasileira. Participou de tal modo na construção e desenvolvimento de nossa sociedade que o sociólogo Gilberto Freire, pioneiramente, considerou o negro como um colonizador, apesar de sua condição de escravo.
Então, o que é uma ideia de colonizador? Quando a gente fala sobre processo de colonização, a gente trata da vinda dos portugueses, dos espanhóis, dos ingleses, dos franceses para o país, trazendo a sua cultura, trazendo o seu conhecimento aqui para o Brasil e fazendo todo o processo de colonização através da exploração que foi realizada em nossas terras. Só que esse processo de exploração traz não somente, como aqui no texto fala, traz não somente perdas, claro, está sendo explorada, está sendo retiradas de nossas riquezas daqui, faz um processo de destruição da própria cultura que já existia aqui, da cultura indígena principalmente. E quando você traz os negros, africanos, escravizados para o nosso país, você faz também um processo de aculturação, de retirada da cultura desses povos africanos, porque eles geralmente são impedidos de desenvolverem sua própria cultura, de disseminarem, de difundirem sua própria cultura, até mesmo porque quando esses negros africanos escravizados são trazidos para o Brasil, eles são completamente misturados. Você tem diversas culturas diferentes na África, você tem diversos povos diferentes na África, só que uma maneira que foi encontrada pelos europeus, uma maneira que foi encontrada pelos portugueses, para que esses negros africanos eles não fizessem levantes contra o colonizador, não fizessem rebeliões contra o colonizador, foi misturar esses povos. Muitas vezes eles colocavam, por exemplo, numa mesma fazenda, numa mesma região, né? Eles colocavam povos que eram inimigos, tribos inimigas. Por quê? Isso iria dificultar, primeiro, o contato deles através da língua, que eles não se entenderiam muito bem. Segundo, eles são inimigos, eles eram inimigos históricos. Então, imagine você colocar tribos completamente diferentes que durante séculos caía no piau quando encontravam um ao outro. Era porrada atrás de porrada, era assassinatos, escravizações entre si. E de repente você pega essa galera e junta todo mundo no mesmo barco, joga todo mundo na mesma fazenda. Rolando aquele ódio mortal entre eles, mas que os colonizadores, os escravagistas, tacavam foda-se para isso e misturavam aquela galera toda ali justamente para dificultar que houvesse essas rebeliões e dificultar também essa inserção, essa difusão de suas culturas. Eram várias culturas diferentes que estavam ali se juntando, né? Se aproximando. Então, muita coisa acabava não batendo. Com o tempo, claro, essas culturas elas começam a se misturar. E aí é o que a gente vai começar a falar a respeito dos ganhos, né? Porque é que eram considerados, porque que, segundo essa visão de Gilberto Freire, segundo o que o Arnaldo Marques da Cunha fala, por que é que o negro acabou se tornando um colonizador, apesar de sua condição de escravo? Porque quando a gente fala de processo de colonização, a gente fala sobre você levar o seu conhecimento para um determinado espaço, você levar a sua cultura para um determinado espaço. Então, quando esses negros africanos escravizados chegam no Brasil, eles trazem toda essa carga histórica, eles trazem toda essa experiência, todo esse conhecimento, toda essa cultura que eles tinham na África, eles trazem aqui para o Brasil. Assim como os europeus fizeram o mesmo também, só que sob outra condição, sob a condição de colonizador também. Trazem essa cultura, esse conhecimento aqui para o Brasil
e que ele acaba se misturando com a cultura africana, se misturando com a cultura indígena. Então, vários desses processos ocorrem através dessas trocas entre africanos, indígenas e europeus. Então, quando a gente falar sobre uma arte afro-brasileira, a gente tem que levar em consideração todo esse processo de misturas da arte indígena, europeia e africana. A função primordial da arte africana, também chamada de arte negra, foi a de produzir valores emocionais para as comunidades às quais pertenceu e que possuíam um saber cultural já estabelecido. O saber cultural é aquilo que eles vão trazer dessa carga histórica que eles possuíam já na África. Então, quando eles trazem aqui para o Brasil, eles vão trazer essa carga emocional junto, né? Essa carga cultural, esse conhecimento cultural e tal. Acompanhava, assim, a vida cotidiana da comunidade, participando dos rituais da vida doméstica desde o nascimento. É importante que a gente fale também que as comunidades africanas, elas sempre tiveram uma visão a respeito de família, a respeito de natureza, a respeito de família muito forte. É uma relação comunitária, não é algo individualista. Os europeus trouxeram a ideia de individualidade, mas os africanos e os indígenas trazem esse conceito de comunidade muito mais arraigado, muito mais ligado às suas sociedades. Tanto que a gente fala a respeito de tribos, né? São tribos africanas, são tribos indígenas, são vivências comunitárias, eles vivendo dentro de locais em que suas famílias estão sempre todas reunidas. Não são casas individualizadas, fechadinhas, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, foi péssimo, desculpa. Cada um no seu quadrado. Mas comunidades que trazem uma relação familiar, uma relação ancestral muito mais forte, né? Então, é por isso que quando a gente fala, o que é o comunismo? Comunista! Esse povo comunista! Quando a gente fala sobre comunidade, olha só, comunidade, comunismo, Câmara dos Comuns, pessoas que se enxergam enquanto iguais. Claro, eu próprio tenho minhas críticas ao comunismo, tenho minhas críticas ao socialismo, como tenho muitas críticas ao capitalismo também. Mas existem determinados vetores dentro desses três modelos de sociedade que podem muito bem ser aproveitados. Tá? Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes políticos não, porque não quero receber nenhum tipo de processo de vocês, né? Enfim, acompanhava assim a vida cotidiana da comunidade, participando dos rituais da vida doméstica desde o nascimento, dos ritos de passagem, passando pela fatalidade da morte, continuando ainda na perene ligação com a ancestralidade. Então, como eu falei, esses processos familiares, esses processos comunitários, eles são muito fortes, porque vem dessa cultura africana. Essa arte não tinha um compromisso de ser o retrato da realidade e se apresentou sem simetria e proporção. Na figura humana, por exemplo, quase sempre a cabeça é demasiado grande. Só os cabeção online. Pois representa a personalidade, o saber, sobretudo quando é de alguém mais velho. É interessante a gente falar isso, que quando a gente fala sobre, por exemplo, caricaturas. As caricaturas, quando eles representam pessoas de grande conhecimento, de grande inteligência, de grande sabedoria,
geralmente são representados com corpos um pouco menores e cabeçonhas e cabeças bem grandes. Por quê? Porque é aquilo que vai representar o que há de conhecimento, o que há de sabedoria dentro daquele personagem, dentro daquela pessoa. Então, a arte africana ela vai trazer um pouco disso, principalmente para aquelas pessoas que são mais velhas, que são representações humanas, mas despersonalizadas. Tira um pouco a ideia de pessoa, de humanidade, né? De representação realista de uma figura humana, para poder levar um traço de personalidade. Quando eu falo de despersonalização, falo enquanto pessoa, a retirada da ideia de pessoa enquanto figura humana, mas se traz um foco muito maior na personalização enquanto a ideia de conhecimento, de personalidade, da representação simbólica daquela pessoa dentro de uma comunidade, dentro de um determinado local, de um determinado espaço, né? Na figura humana, por exemplo, quase sempre a cabeça é demasiado grande, só os cabeçudos, pois representa a personalidade, o saber, sobretudo quando é a de alguém mais velho. A língua, por vezes, ultrapassa a cavidade da boca, já que expressa a fala, que é a chave da tradição oral. A barriga e os seios femininos representam em conjunto a fertilidade. Os pés, normalmente grandes, estão sempre bem fixados na terra. E aí a gente faz uma correlação interessante com o quadro de Tarsila do Amaral, o Abaupuru, que tem o quê? Tem a imagem de uma pessoa gigante, né? Mas sem essa proporcionalidade. A perna é bem grande, o pé enorme e esse pé na terra. Um cacto do lado, e quando a gente olha para a cabeça, olha para o braço assim e tal, eles são menores. Por quê? O próprio nome Abaupuru. Deixa eu pegar aqui ó, o significado. Abaoporo. Abaporo. Pronto, aí essa obra Abaporu significa homem que come gente. Então, né, gente? Na verdade, é uma referência para a antropofagia modernista brasileira, movimento antropofágico. A gente falou um pouco sobre isso com o movimento modernista já em períodos anteriores. Não sei se eu falei esse ano. Se não falei esse ano, eu cheguei a falar em anos anteriores a respeito disso. Dessa antropofagia cultural que depois vai influenciar a própria criação do tropicalismo, né? Mas a ideia da antropofagia, que é sobre você comer algo, né? Você se aproveitar de determinados elementos da arte estrangeira para poder, quando traz para o Brasil, você ressignificá-la, você transformá-la, né? Então a Baupuru, ele traz essa ideia. E por que então desse pé gigante? Porque quando a gente fala assim, são fixados à terra, é para poder mostrar que essa antropofagia ela precisa ter os pés na terra. Aqui no Brasil, as raízes, elas são raízes nacionais. Mesmo que você traga um conceito que vem de fora, quando chega aqui no Brasil, você ressignifica, você transforma a partir dessas raízes nacionais. A Baupuru, claro, é um nome que é uma mistura de alguns elementos, algumas palavras do Tupi-Guarani, né?
Abá, que significa homem, porá significa gente e u significa comer. Então, fica Abaporu, né? É um homem que come gente. Mas enfim, essa é parte da cultura mais ligada ao indigenismo, né? Mas já com uma aproximação da cultura africana. Mas quando a gente fala sobre representações de fertilidade, por exemplo, são a barriga e os seios femininos. Porque a barriga é o local de nascimento, de crescimento e tal, então ser fértil, engravidar. Os seios, a fartura dos seios também é por conta da ideia de amamentação. Então, se você amamenta é porque você é fértil. Aqui nesse texto ele fala especificamente do corpo feminino, mas se a gente for falar sobre religiosidade, por exemplo, que a gente pode trabalhar sobre isso até em outro momento, a gente tem, por exemplo, a representação fálica de Exu. Exu, que ao contrário do que muitos pensam, que muitos dizem, povo preconceituoso aí, racista e conservador, meio psicopata, fala que porque Exu é representação do diabo. Não. Exu, na verdade, é uma representação de um orixá que está mais próximo de nós. Tanto que quando uma oferenda é realizada, ela passa primeiro pelas mãos de Exu, para depois ele levar para os demais orixás. Mas enfim, o Exu ele acaba sendo uma representação de alguém que denota muita sensualidade, que denota muita fertilidade também. Tanto que em algumas imagens ele acaba sendo representado com essa ideia fálica. O que é o falo? É o pinto, é a piroca. O falo é um pênis. Então, tanto que sempre que os orixás eles são representados com uma determinada imagem, né? Com determinada imagem não, desculpa. Com um determinado elemento, instrumento em suas mãos. Por exemplo, Xangô, eu sou do Candomblé, eu sou filho de Xangô. Xangô ele é representado com um oxé, que é um machado de dois gumes, né? Dois que ele corta nas duas direções. É a representação da justiça, porque a justiça ela pode pender, ela pode cortar em qualquer um dos lados, porque não se importaria se é o lado mais forte, o lado mais fraco, ele vai pender sempre para o lado que houver a necessidade maior de justiça. No caso de Exu, ele tem uma espada que tem um formato de um pênis. Por quê? Porque a ideia de fertilização, justamente. O membro fálico, a gente fala até que vivemos numa sociedade falocêntrica, porque é uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, é uma sociedade que acaba botando o pênis acima de tudo, né? Então, por isso que a gente fala sobre fala, né? Então, a gente diz a respeito desse falocentrismo, do fálico, esse poder fálico. Mas enfim. E aí o Exu tem essa representação que ele também é ligado muito à ideia de fertilidade. Então, essa fertilidade para o homem é representada através do falo, através do pênis. A fertilidade, no caso da mulher, é representada através dos seios, por conta da ideia de amamentação, e da barriga, por conta da ideia de gestação, né? Quando a gente fala sobre a tradição oral, sobre a expressividade da fala, a representação, quando a gente fala alguém que fala muito, se você faz uma caricatura dele, se faz um desenho dele, você bota um linguarudo, né? É alguém linguarudo, ele fala pelos cotovelos, aí tem uma língua enorme, né? Porque são representações, são imagens que são ligadas à personalidade, se retira a personificação enquanto persona, enquanto pessoa,
e se traz uma ideia de uma denotação caricata de sua personalidade. Né? Tais representações são expressões culturais sujeitas às diversidades étnicas. Entretanto, todas elas são provenientes do sopro de um Criador, que emite uma força vital que é o axé. No Brasil, dos orixás oriundos do oeste da Nigéria e do leste do Bênin, né? Os povos bantus, os povos iorubá. Essa força vital circula por todos os reinos do universo, o humano e o animal, o vegetal e até o mineral, e mostra-se passível de ser transferida entre todos os seres através da intervenção dos ancestrais, bastando, para tanto, adotar sacerdotes como intermediários intérpretes. Então, essa ideia da representação dessas expressões, inclusive a gente fala muito que na arte religiosa, na ideia de religiosidade africana, a gente tem os orixás como não simplesmente como deuses, como seres perfeitos, mas seres que também têm os seus problemas cotidianos, né? Problemas amorosos, problemas de raiva, de ira, de tristeza e tudo. Porque na ideia da arte africana, na ideia dessa religiosidade africana, que são extremamente interligados, você tem os orixás como seres que basicamente viveram entre nós. As personalidades, elas são baseadas nas personalidades humanas também, significando que não existe ninguém acima de ninguém. Não é um Deus cristão que é visto como Deus supremo perfeito. Né? Então, essas representações utópicas de divindades cristãs que são seres que teoricamente deveriam ser perfeitos, mas no final das contas a gente vê esse Deus misericordioso que não é nem tão misericordioso assim, né? Que tipo, salva um Donald Trump da vida, mas deixa morrer 150 mil pessoas num país como o Brasil, 200 mil pessoas como um país como os Estados Unidos. E salvam alguns desgraçados, né? Mas enfim. Enfim, eu vou finalizar a aula de hoje por aqui, mas eu vou mandar esse texto para vocês também e a gente vai continuar na próxima aula para a gente fazer a ligação com outras questões importantes, interessantes também. Beleza, tranquilo, valeu. Eu falei que essa aula é voltada para os alunos do primeiro ano, artes, Afeniza Freta. Falei, né? Acredito que sim. É só isso. Valeu, galera. Tchau.